Olá pessoal, aqui é o evangelista Jefferson Vicente para mais uma pré-aula da nossa revista da editora Betel. A nossa lição de hoje é a lição de número 9, cujo título é Arrependimento, o caminho para o avivamento. Antes, porém, de nós entrarmos na nossa lição propriamente dita, eu gostaria de relembrá-los do nosso seminário O Reino de Deus, que vai acontecer no dia 26 de janeiro na igreja de Vila Rangel, Congregação de Madureira, em Irajá. Eu vou estar disponibilizando para vocês aqui na descrição do vídeo o endereço da igreja, o valor da inscrição, a conta bancária para onde vocês podem transferir o valor e me mandar o comprovante pelo WhatsApp. Meu número do WhatsApp está aí na descrição do vídeo. E também um link na internet se você quiser fazer essa inscrição pagando com o seu cartão de crédito. Então nós estamos disponibilizando esses meios para você fazer essa inscrição. Lembrando que são apenas 150 vagas. Boa parte dessas vagas a própria congregação da qual eu faço parte vai aderir com certeza a esse evento. E também pessoas de fora já estão confirmando já de maneira muito rápida. Então eu recomendo que você faça a inscrição o mais rápido possível. A nossa lição de hoje, irmãos, tem como base o livro de Neemias, capítulo 9. Como foi exposto pelo Mateus na semana passada, o capítulo 8, iniciou falando acerca da leitura pública da lei do Senhor pelo escriba e sacerdote Esdras, e essa lei que era lida em hebraico, ela era traduzida para o povo em aramaico, interpretada e explicada pelos outros levitas que estavam ali em torno de Esdras. E foi uma comoção geral. E essa comoção, ela foi barrada por Neemias. Por quê? Porque essa leitura pública estava antecedendo a festa dos tabernáculos. E a festa dos tabernáculos deveria ser uma festa alegre. O povo deveria pegar galhos e ramos de plantas e colocar nos seus quintais em formato de tendas e habitar nessas tendas. Então o objetivo era fazer uma celebração extremamente alegre para o Senhor. E se o povo ficasse triste, ficasse angustiado naquele momento, isso seria muito ruim para a festa. Neemias, ele diz aquela célebre frase, a alegria do Senhor é a nossa força. Porque a alegria que vem de Deus, ela nos motiva a trabalhar, ela nos motiva a celebrar, ela nos motiva a festejar. Mas se a gente está triste, a gente não tem o mesmo ânimo, a gente não tem a mesma motivação de fazer essas coisas. E naquele momento eles precisavam de ânimo, eles precisavam de proatividade, eles precisavam de ação. E o combustível dessa ação deveria ser a alegria. Não que a tristeza seja de todo ruim. Conforme nós veremos daqui a pouquinho, nós vamos ver o benefício da tristeza. Mas nesse momento não. Nesse momento, capítulo 8, que eu estou fazendo a retrospectiva da lição passada, naquele momento específico não era bom. E após essa fala de Neemias, o povo se alegra diante do Senhor e aí então começa a celebração da festa dos tabernáculos. É interessante que a festa dos tabernáculos ela é no 7º mês do calendário judaico. No primeiro dia desse mês tem a festa das trombetas, que é a comemoração do Ano Novo. Passados 10 dias, nós temos o Yom Kippur, que posteriormente se tornou a festa mais importante do judaísmo, que é o dia do quebrantamento, o dia do arrependimento, o dia da expiação. Era aquele dia que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, portando consigo o sangue dos animais para fazer expiação pelo povo. 4 dias depois do Yom Kippur, ou do dia da expiação, nós tínhamos a festa do tabernáculo, que era a festa mais alegre. Então você transitava de um dia de quebrantamento, de total rendição ao Senhor, que era no dia 10, para no dia 14 você iniciar uma grande festa. Então essa grande festa, que seria iniciada a partir do dia 14, ela duraria até o dia 22, são 8 dias de festa. Chegando no dia 22, é o último dia da festa, automaticamente é de se imaginar que o povo voltaria para casa. Só que o povo estava tão impactado com a leitura da lei feita por Esdras no capítulo 8, tão impactado por todas as recordações que eles fizeram acerca da história dos seus pais durante esses 7 dias de festa, culminando com o 8º, que eles não quiseram voltar para casa. Como vocês sabem, Jerusalém era o centro religioso, então vinha gente de todos os lugares participar dessas festas. Porém, entretanto, a vontade de se apegar, de temar de Deus era tão grande que o povo continuou na cidade. E aí 2 dias após o fim da festa dos tabernáculos, novamente eles se reúnem para ler a lei do Senhor. E é interessante que dessa vez eles fazem a leitura de 3 horas. A Bíblia diz que eles ficaram 1/4 de um dia. E o dia judaico era dividido em 2 partes, dia e noite. 12 horas era dia e 12 horas era noite. Então 1/4 de 12 horas são 3 horas. Foram 3 horas de leitura da lei, com todos os homens de pé, e depois mais 3 horas de confissão de pecados e de adoração ao nome do Senhor. E é interessante que eles se prepararam para essa leitura, porque esses homens, quando eles foram se reunir, eles estavam de jejum, vestidos de pano de saco, com terra na cabeça e com o coração quebrantado diante de Deus. Irmãos,
Tem vezes que você vai pregar numa igreja e você fala Jesus te ama e o povo começa a chorar e a glória de Deus desce na igreja. E tem lugar que você prega 1 hora, se esgoela e você sabe que você está ungido por Deus e não acontece nada. Numa igreja pentecostal, metade da mensagem é a igreja, a outra metade é o pregador. É claro que eu estou falando isso do ponto de vista humano, porque 100% da unção só pode vir do céu. Mas no que se diz respeito a desempenho, 50% é de um lado e 50% é do outro. Aquele povo ali, eles estavam quase 10 dias ouvindo, lendo e meditando na lei do Senhor. Por isso que eles não conseguiram ir para casa. E naquele momento ali eles estavam com os corações desejosos de renovar a aliança, renovar o compromisso com Deus, e por isso eles não quiseram ir embora. Então eles estavam com o coração preparado. Por isso que eles não tiveram dificuldade de ficar 3 horas em pé ouvindo a leitura da lei do Senhor. Isso tudo que eu estou contando para vocês está do capítulo 9, versículo 1 ao versículo 4. Depois nós entramos numa segunda parte que na verdade é a grande parte desse capítulo, que é do versículo 5 ao versículo 37, em que os levitas eles pronunciam uma das orações mais belas da Bíblia. É realmente um texto fascinante de ler, o quanto de quebrantamento há na narrativa da história de Israel, mostrando a fidelidade de Deus, mostrando o pecado do povo e mostrando também as consequências da desobediência e pedindo a misericórdia de Deus em relação ao estado que eles se encontravam naquele momento. É uma oração maravilhosa. Nós podemos pegar aí várias lições dessa oração. Eu não vou me apegar a ela, mas eu lembro a vocês que o capítulo 2, o tópico 2 da nossa revista, ele destaca bem a questão da obediência e outros detalhes dessa oração. O capítulo 10 de Esdras é a continuação do capítulo 9. Na verdade, o 9 e o 10 é um ato só. O povo começa se quebrantando, lê a lei do Senhor, confessa os seus pecados e adora o nome do Senhor. Tem essa oração do capítulo 9, versículo 5 ao versículo 37. No versículo 38, que é o último versículo do capítulo 9, eles se propõem a fazer uma aliança com Deus, ou a ratificação da aliança. Nós vemos esse ato acontecer várias vezes na história de Israel. Em primeiro lugar, nós vemos a assinatura dessa aliança lá em Êxodo, do capítulo 19 ao capítulo 24. Com todas as etapas de pré-contrato, contrato e ratificação de contrato, que eu posso chamar de reconhecimento de firma, que é o capítulo 24, que é feito com a aspersão do sangue. Nós vemos também quando Moisés esteve na planície de Moabe, Moisés mais uma vez ratifica a aliança com o povo. Josué, no capítulo 24, no momento daquela célebre frase, eu e minha casa serviremos ao Senhor, Josué também ratifica com o povo a aliança. Nós vemos que no tempo de Josias, essa aliança foi ratificada mais uma vez. E por fim, agora no período de Neemias e Esdras, essa aliança é ratificada, de acordo com o relato histórico bíblico, pela última vez. Então, nesse momento, a aliança ela é retomada. O povo se compromete a cumprir as ordenanças de Deus. E esse compromisso, ele começa aí no último versículo do capítulo 9 e vai se espalhando pelo capítulo 10, que será objeto da aula da semana seguinte. No final do capítulo 10, eles também se comprometem a restabelecer o culto ao Senhor com todas as suas ofertas. O povo se compromete a dar 1/3 de um ciclo a cada ano. Isso vai virar depois a dracma e a didracma, lá no Novo Testamento com Jesus e Pedro. Nós vamos ver também ele se comprometendo a dar uma oferta de lenha e se comprometendo também a dar todas as ofertas que estão descritas na lei, no livro de Levítico. Esse comprometimento, irmãos, ele mostra que não existe um genuíno arrependimento sem um comprometimento de obedecer à lei do Senhor e de restauração da adoração. Então eu posso dizer que o verdadeiro arrependimento ele sempre vai gerar conversão, que é mudança de direção, que é mudança de rumo. A expressão converter é uma expressão utilizada na legislação de trânsito. Converter à direita, converter à esquerda, converter à meia volta, que é o retorno. Então a conversão é a mudança de direção. O homem está caminhando para longe de Deus e ele percebe que ele errou, ele se arrepende e ele converte o seu rumo de volta para Deus. Então, o capítulo 10 nada mais é do que um desdobramento prático acerca do fenômeno que aconteceu no capítulo 9, que é o arrependimento. E é interessante, irmãos, que todo avivamento na Bíblia, ele acontece a partir de alguém. Normalmente, no Antigo Testamento, era a partir de um rei. Chegava um rei fiel como Davi, como Josafá, como Ezequias, como Josias, e propunha esse avivamento através da sua autoridade real. Nós vemos também alguns avivamentos acontecendo a partir da ação dos profetas.
Homens como Elias, homens como Moisés, homens como Samuel, que por causa da sua autoridade espiritual conseguiram influenciar a nação a se voltarem para o Senhor. No caso de Elias especificamente, que estava profetizando no Reino do Norte, Acabe e Jezabel tinham desviado a nação completamente em direção a Baal e os deuses cananeus. Elias, ele estava praticamente isolado, ele e mais uns 7.000 que Deus guardou para ele. Mas o resto da nação estava adorando exclusivamente a Baal e os deuses cananeus. Então, quando Elias desafia os profetas de Baal e o povo vê que Deus era o único Deus poderoso para mandar fogo do céu, eles começam a clamar: só o Senhor é Deus. Então você vê que o culto ao Senhor ele é retomado depois da ação de Neemias. A gente pode chamar isso de um grande avivamento através do ministério de um profeta. Mas aqui no livro de Esdras, nós não vemos um avivamento decorrente do ministério de um líder nem de um profeta. Nós vemos um avivamento decorrendo do ministério de um professor de escola bíblica dominical. Ou de um teólogo, se a gente quiser dizer assim. Esdras era um escriba. Qual era a função de um escriba? Era copiar um pergaminho ou um papiro que estava velho, se deteriorando, e transcrevê-lo para um papiro ou para um pergaminho novo. Esse era o trabalho do escriba. Só que era um trabalho que eles faziam com tanta reverência que se ele errasse uma letra, ele tinha que rasgar o papiro inteiro. Nesse período acho que não tinha pergaminho, na verdade, pelo que eu me lembre. Mas enfim, ele tinha que rasgar o papiro e fazer tudo de novo. Então era um trabalho extremamente minucioso que requeria extrema atenção. Então eles liam e reliam inúmeras vezes o texto antes de copiá-lo. É por isso mesmo que os escribas eles eram especialistas, eles eram doutores na lei. Então quem estava promovendo aquele avivamento naquele momento ali era um líder, Neemias, associado e especialmente através do ministério de Esdras, que era o escriba. Então foi a leitura da palavra de Deus, foi o ensino da palavra de Deus que promoveu esse grande despertamento, esse grande avivamento na nação de Judá naquele momento histórico. E aí vai uma boa notícia para você, professor de escola dominical. O avivamento da tua igreja não depende só do pastor. O avivamento da tua igreja não precisa depender só dos profetas, dos pregadores. O avivamento da sua igreja pode começar pela escola bíblica dominical, pelo ensino da palavra de Deus. Nós, professores, precisamos nos atentar para o poder da palavra. Essa palavra viva e eficaz, mas penetrante com uma espada de 2 gumes que vai até a divisão da alma e do espírito. Quando eu penso na palavra viva de Deus, eu me recordo da criação, do Éden, em que Deus disse, haja luz, e instantaneamente eu consigo imaginar, houve luz. Mas eu consigo pensar nessa palavra viva ainda com mais intensidade quando eu lembro que Deus disse, haja porção seca na face das águas. Então a terra era coberta de água. E quando Deus disse, haja porção seca, essa água escorre e ela vai para os mares. E a porção seca começa a emergir da terra e passa a ser visível. E Deus também disse que brote dessa terra, que haja nessa terra erva, planta, árvores, frutíferas de toda espécie. E eu consigo imaginar aquelas imagens que passam na televisão, às vezes a gente vê na internet, daquela sementinha em câmera super acelerada, que vai virando broto, que vai virando uma planta, que vai crescendo e crescendo e crescendo e crescendo e crescendo, até se tornar uma árvore. Eu consigo imaginar Deus falando que haja erva na porção seca e esses brotos começarem a sair como um processo, não como haja luz, que na minha imaginação foi algo assim instantâneo. Deus disse haja luz e a luz surgiu e começou a iluminar tudo. Eu consigo imaginar essa haja erva na porção seca dessa maneira, brotando e crescendo até se tornarem árvores frondosas, arbustos, flores e todo tipo de plantação. Então, ao imaginar isso, eu consigo ter uma compreensão mais profunda dessa frase. A palavra de Deus é viva. E eu consigo compreender a frase. E ela não volta para mim vazia, antes ela cumpre o que me apraz. É interessante, irmãos, que na criação o Espírito ele pairava sobre a face das águas. O Espírito era a energia que estava no mundo. E a palavra, o verbo, era aquilo que dava ordem para todas as coisas. Então o verbo dava ordem e o Espírito era a energia que faziam todas as coisas se movimentarem. Então tudo foi organizado, todas as energias da criação foram organizadas a partir do logos, a partir da palavra. E é por isso que tudo é linguagem. Tudo é linguagem. Tudo é linguagem. Se você solta um objeto, automaticamente ele vai cair ao chão, porque a massa da Terra atrai esse corpo que você soltou no ar. O nome disso é gravidade. E essa força que puxa todos os objetos para o centro da Terra, ele pode ser expressado de maneira matemática, ou seja, numa linguagem matemática.
Todas as forças da natureza, a gente pode dizer que elas podem se expressar numa linguagem, e essa linguagem a gente chama de leis da natureza. E como Deus, ele foi o arquiteto de tudo isso, ele sabe como cada uma dessas leis funciona, e eu consigo imaginar Deus como um arquiteto de software que cria um sistema operacional como o Windows ou como o Android do seu celular. E esse arquiteto de software, quando ele quer alterar esse software, exemplo, uma pasta que você não consegue acessar, ela está travada, ele coloca lá uma linha de comando e de repente aquela pasta que estava travada, ela passa a ser facilmente acessível. Por que que uma linha de comando é capaz de fazer coisas que clicando apenas você não teria acesso? Porque a linha de comando, ela altera a linguagem que coordena a existência daquela pasta de todo o conteúdo que está dentro dela. Da mesma forma é a criação. Deus, ele criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. Tudo possui linguagem que pode ser expressada no nosso idioma humano como linguagem matemática, mas elas também podem ser expressas na linguagem de Deus. É por isso que ele pode alterar qualquer coisa pelo poder da sua palavra. A palavra de Deus é a linha de comando que altera esse software que é o mundo. É por isso também que nós cremos que não há nada impossível para Deus e que basta uma palavra do Senhor para que todas as coisas mudem. É por isso mesmo que nós cremos que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. É por isso que também nós cremos que podemos ser santificados pela palavra, porque o próprio Jesus orou assim: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. É por isso que nós cremos que se nós conhecermos a verdade nos libertará, porque a verdade nada mais é do que essas linhas de comando dentro desse sistema que é a criação, que altera todas as coisas de acordo com a vontade daquele que libera essa linha de comando. Então todas as coisas são governadas por princípios, por um sistema estabelecido por Deus, e ele altera essas coisas, essas ordens, esse sistema da maneira como ele quiser, apenas lançando uma linha de comando, que é a palavra, a verdade. E essa palavra, irmãos, ela foi sacramentada, ela foi escrita, ela foi fixada para nós como um instrumento de vida, como um instrumento de propagação da fé, como um testemunho da existência, do poder e dos feitos de Deus. E quando nós comunicamos essa palavra tem vida própria. Ela tem tanto vida própria que ela produz vida nos outros. Então, a palavra, quando ela foi lida, ela tinha vida própria, ela começou a contagiar o coração do povo, e o povo começou a chorar, o povo começou a se quebrantar, o povo começou a se humilhar, o povo começou a confessar os seus pecados, e a partir daquele momento aquela nação nunca mais foi a mesma. Se você ler toda a história de Israel, começando de Gênesis até Neemias, você vai ver que pouquíssimas vezes a palavra, a lei do Senhor, teve uma importância ou teve uma relevância na história de Israel. Tirando o episódio ali de Josias, que também é uma manifestação do poder da palavra, porque a lei estava tão esquecida, que nem os sacerdotes sabiam que a lei existia. A lei foi achada, perdida dentro do templo numa reforma. E no momento que a reforma foi feita, o livro da lei foi encontrado porque ele estava perdido. Esse livro é lido perante o rei Josias e o rei rasga as suas vestes, se humilha porque ele vê o quanto eles estavam desobedientes diante do Senhor. E há novamente um grande avivamento, na verdade, antes desse episódio que nós estamos falando aqui hoje. Então a palavra lida no capítulo 8, a palavra rememorada durante a festividade dos tabernáculos, foi a mesma palavra lida no dia 24 do 7º mês, 2 dias após a festa dos tabernáculos, porque o povo não queria ir embora, o povo queria continuar comendo e se alimentando desta palavra. Vamos aproveitar o ensejo, irmãos, para entrar agora no nosso tópico 2, o arrependimento do povo. É interessante que quando eles vão fazer a leitura da lei do Senhor, conforme eu já falei para vocês, eles já vão em jejum, vestidos de pano de saco, eles já vão com terra sobre a cabeça, ou seja, eles já vão completamente quebrantados, eles já vão completamente humilhados diante da presença do Senhor, porque eles estavam com firme propósito de renovar a aliança com Deus. E isso fez com que eles culminassem no versículo 5 ao 37, que foi aquela belíssima oração de confissão e adoração a Deus. E é interessante que essa oração ela é feita na primeira pessoa do plural, ela é feita no nós. Tal qual a oração do Salmo 106, que também foi intercedida e orada pelo povo que estava no cativeiro.
Essa oração do Salmo 106 segue o mesmo padrão da oração de Daniel, que também estava no cativeiro. Quando você vê Daniel orando nos últimos capítulos do livro de Daniel, você vê que as orações de confissão dele são orações de confissão coletiva. Ele ora pelos pecados dele, pelos pecados dos seus pais e pelo pecado de toda a nação. Da mesma forma, Neemias, no capítulo 1, quando ele faz aquela belíssima oração que já foi objeto da nossa lição aqui na nossa revista, Neemias ele faz uma oração confessando os seus próprios pecados e os pecados da casa do seu pai e os pecados da nação de Judá. Eles fazem essa oração totalmente quebrantados, não somente pelo aquilo que eles fizeram, mas sim pelo pecado de todo o povo. Irmãos, aqui é importante a gente fazer uma distinção entre desunião, união e unidade. Desunião, uma batata em cada cômodo da casa. União, todas as batatas no mesmo saco. Unidade, purê de batata. Enquanto há desunião, existem batatas com a sua identidade individual em lugares diferentes. Quando tem união, todas essas batatas estão juntinhas, porém cada uma mantém a sua identidade. No entanto, quando há unidade, a identidade individual ela se dissolve e tudo vira uma coisa só. Se o purê tá ruim, não é uma batata que tá ruim, é o purê inteiro. Se o purê tá bom, não é uma batata que tá boa, é o purê inteiro. Então Deus ele sempre tratou Israel como uma unidade, apesar de não ignorar a individualidade, mas a individualidade ela ficava em segundo plano. Você vê que no Novo Testamento, irmãos, não é diferente. Apesar de a gente ser dominado pela uma mentalidade individualista, fruto do nosso tempo. A oração é assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. É uma oração feita na primeira pessoa do plural, mas a gente só ora na primeira pessoa do singular. É eu, meu, minha, quando na verdade o evangelho, ele não parte do pressuposto que você é uma individualidade diante de Deus, ele parte do pressuposto que você é um integrante do corpo de Cristo. Você é um tijolo num edifício. Você não é estrela isolada no céu, você faz parte de uma galáxia, de uma constelação que tem uma imagem muito mais ampla do que você individualmente. Deus ele te conhece, ele te identifica como indivíduo, mas ele não te trata como indivíduo, ele te trata como membro de algo muito maior. E é interessante fazer essa observação, irmãos, porque se a gente analisar a nossa oração, a gente vai ver que a gente só pede para mim. Perdoa o meu pecado, me livra da minha tentação, me ajuda no meu problema. Eventualmente a gente ora na segunda pessoa do singular falando para Deus e também na terceira pessoa do singular falando para algum irmão, mas raramente a gente ora no nós. E por fim, irmãos, eu gostaria de falar com vocês acerca de penitência, que é o nosso tópico 3. Irmãos, o Instituto da Penitência, ela é um dos 7 sacramentos da Igreja Católica. Como vocês sabem, acho que alguns de vocês sabem, os sacramentos são os meios de graça de acordo com a doutrina católica. Na Reforma Protestante, esses 7 sacramentos foram reduzidos apenas a 2, que foi o batismo e a ceia do Senhor. Todos os outros 5 foram rebaixados, não foram mais vistos como sacramento. Um exemplo deles é o casamento, que era visto como sacramento e no meio da Igreja Protestante não é vista como meio de graça, é visto apenas como uma união abençoada por Deus, mas não como um meio de graça em si. Da mesma forma como o casamento, o batismo e a ceia, a penitência também é um sacramento na Igreja Católica. E como é que funciona na prática a penitência? Uma pessoa peca, confessa o seu pecado para o sacerdote e o sacerdote da Igreja Católica estabelece para ele um conjunto de Ave Maria, de orações de Pai Nosso, enfim, um conjunto de tarefas que ele precisa fazer para expiar a sua culpa. Isso é como funciona na prática. E aí, como essa prática ela é completamente contrária à palavra de Deus, porque o que nos purifica do nosso pecado não são nossas ações, o que nos purifica do nosso pecado é o precioso sangue de Jesus. A graça ela não é alcançada pelas obras, a graça é alcançada por intermédio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, essa ideia de que a gente possa fazer alguma coisa para alcançar o perdão de Deus é simplesmente absurda e descartada na nossa teologia. Quando nós vamos, porém, irmãos, para a doutrina católica, do ponto de vista teórico, a gente tem uma doce surpresa. Qual é a doce surpresa? É de que eles não estão errados acerca da doutrina da penitência. O que é a penitência dentro do ponto de vista teórico da Igreja Católica? A penitência é a ampliação do quebrantamento. É um estado de quebrantamento para se humilhar perante Deus. Isso é completamente bíblico. O problema deles é a prática, o problema deles não é a teoria.
Então, quando a gente vai para a palavra de Deus, nós vemos, por exemplo, a palavra arrependimento no Antigo Testamento. Eu tive uma surpresa incrível quando eu procurei a palavra arrependimento no Antigo Testamento para pregar sobre ela. E aí eu coloquei na busca da minha Bíblia aqui no computador e eu encontrei essa palavra 40 vezes no Antigo Testamento. Sabe quantas vezes ela se referia ao homem? Apenas 6 vezes. 34 vezes ela se referia a Deus, no sentido de Deus ter se arrependido do mal que ele queria fazer ao homem. E o se arrepender ali é voltar atrás, numa linguagem antropomórfica. E as outras 6 vezes que era aplicada ao homem, 4 vezes era aplicado do homem em relação ao homem, o homem que queria fazer alguma coisa com o outro e se arrependeu, decidiu não fazer mais, e 2 vezes se referia ao homem em relação a Deus. Então você vê que praticamente não é falado de arrependimento no Antigo Testamento, não com essa expressão. Todavia, o arrependimento ele permeia todo o Antigo Testamento. O arrependimento é condição para o homem se relacionar com Deus. Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos. Irmãos, onde é que está o arrependimento nessa frase? Não é se converter dos seus maus caminhos. Se converter é a etapa posterior ao arrependimento. A palavra que indica o arrependimento nessa frase é: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. E você vai ver essa identificação quando você vai ler os relatos de arrependimento do Antigo Testamento. Eu comecei a vasculhar na minha memória os atos mais célebres de arrependimento no Antigo Testamento. Fui para Davi, quando ele picou com Betseba. Fui para Acabe, quando Elias foi usado por Deus para repreendê-lo. Fui para Manassés, quando ele se arrependeu do seu pecado, quando ele foi capturado pelo rei da Assíria. Fui para Josias. E em todas essas histórias, eu não encontrei a palavra arrependimento, mas eu encontrei atos explícitos de humilhação. Como atos exteriores de arrependimento, nós encontramos no Antigo Testamento o jejum, que era uma demonstração de tristeza. Por isso que as pessoas no Antigo Testamento jejuavam quando tinham velório, jejuavam quando perdiam algum parente. Era uma maneira de demonstrar tristeza. E por isso também Deus requeria que o povo eles jejuassem nas festas sagradas, especialmente no dia do Yom Kippur, no dia da expiação, que era um dia onde o povo tinha que se recordar dos seus pecados, confessá-los e pedir perdão por eles. Então você vê também que o povo, além de jejuar, eles também se vestiam em pano de saco, rasgavam as suas vestes, colocavam cinza ou terra sobre a cabeça, dormiam sob pano de saco, levavam o animal para o sacrifício pela culpa ou pelo pecado, que era um ato também de confissão pública do seu pecado. Na hora de entregar aquele animal para ser sacrificado, eles tinham que colocar a mão sobre a cabeça do animal e confessar os seus pecados. Todos esses atos exteriores de humilhação eram sinais exteriores de um arrependimento interno. Porém, esse arrependimento não podia se esgotar nos atos exteriores. É por isso que o salmista Davi, lá no Salmo 51, diz: holocaustos e sacrifícios tu não quiseste, senão eu os teria te dado. Porém, em coração quebrantado e contrito é o que tu buscas, o qual tu não desprezará. Então, o coração quebrantado e o espírito contrito é aquilo que realmente agrada a Deus. Então, não adianta eu fazer atos exteriores se o meu coração está indiferente. É por isso que Deus usa o profeta Joel para dizer para os sacerdotes: rasguem os vossos corações e não as suas vestes. Por quê? O ato externo ele tem que ser uma evidência do que aconteceu do lado de dentro. Então, do lado de dentro tinha que ter coração quebrantado, espírito contrito, tinha que ter coração rasgado. E é por isso mesmo que a palavra coração de pedra, coração duro no Antigo Testamento, ela simboliza esse coração que não se humilha, que não se quebranta, que não se arrepende. Então o arrependimento é isso. Ele é manifestado em atos externos de humilhação e também de atos internos de quebrantamento. Quebrantamento e humilhação pelo quê? Pelos erros praticados. Nós vemos também essa referência a esse coração duro que não se arrepende, que não se quebranta, em Romanos capítulo 2, versículo 5, onde está escrito: mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Você observa nitidamente, meu irmão, que o coração de pedra do Antigo Testamento, ele é dito aqui no Novo Testamento por Paulo como um coração duro e um coração impenitente. É um coração que não se humilha, é um coração que não se quebranta, é um coração que não se derrama diante de Deus. É chamado aqui de um coração impenitente.
Então você vê que a penitência, todos esses atos que eu acabei de falar agora, tanto exteriores como interiores, são atos de penitência, que são maneiras de você prolongar essa dor pelo seu próprio erro. Você vê, por exemplo, no dia do Yom Kippur, Deus falando assim para o povo: neste dia afligireis as vossas almas. Deus queria que o povo jejuasse e desde o dia anterior, no final da tarde, a partir de 6 horas, até as 6 horas do dia seguinte, eles não comessem nada e ficassem afligindo a sua alma, se recordando dos seus pecados, se recordando do quanto eles eram errados, do quanto eles eram pecadores, do quanto eles eram falhos, do quanto eles eram desobedientes. Deus fazia questão que eles prolongassem esse ato de se condoer com a sua própria fraqueza. O nome disso, irmãos, é penitência. Às vezes a gente quer se quebrantar diante de Deus em 5 minutos de um louvor e acha que tá bom. Chorou numa oração, acha que tá bom. E por isso mesmo, daqui a 3, 4, 5 dias, a gente volta a praticar aquilo que a gente praticou antes. A gente volta a cometer os mesmos erros, porque o impacto do arrependimento dentro de nós foi pequeno demais. Ele não nos marcou, ele não deixou uma cicatriz em nós para que toda vez que nós olhássemos para ela, nós pudermos recordar de não fazer aquilo de novo. Então o ato de penitência é mais ou menos isso, é eu empregar em mim uma cicatriz, uma marca emocional para eu não voltar a fazer mais o que eu fiz antes. Então a ideia de penitência aqui no Antigo Testamento, e ela vem para o Novo através desse texto que eu acabei de ler para vocês, ela vem no formato não de expiação pelo pecado, mas sim de prolongamento do quebrantamento e do estado de humilhação. E foi pelo fato desse povo estar assim, derramado na presença do Senhor, que esse dia foi tão marcante na história de Israel. A partir desse dia, irmãos, a história de Judá, a história de Israel mudou. Tem o antes e o depois no que tange a lei do Senhor. Em toda a história de Israel, antes de Neemias, você vai ver uma importância muito fraca da lei. Agora, após a lei, principalmente chegando nos dias de Jesus e até os dias de hoje, você vai ver que Israel se tornou o povo do livro. O livro da lei se tornou o centro de toda a vida religiosa, civil e social daquela nação. Que Deus vos abençoe, que vocês possam meditar mais profundamente nesse livro de Neemias, nesse capítulo 9, e se deliciar nesses versículos do capítulo 5 ao 37, que eu tenho certeza que vai abençoar muito a vida de vocês. Boa aula e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.